Fala galera, Jexcaf na área e você está no canal do Anarquismo Cristão. Fala galera, Jexcaf na área. Hoje a gente vai falar sobre anarquia e baderna na visão do movimento punk. Como nós sabemos, né, o movimento punk vai nascer lá no final de 77 e vai ter as primeiras correntes no Brasil lá pelos idos de 79, mais ou menos e tal. E em cada parte do Brasil ele teve uma configuração um pouco diferente, né? Vou citar dois exemplos, né? Brasília, que teve a questão dos garotos e dos rapazes que eram filhos de políticos, de diplomatas e tudo mais. E em São Paulo que teve a questão do proletariado mesmo, né? Os jovens filhos de operários e de trabalhadores, que também eram trabalhadores, alguns desempregados, que viveram a balbúrdia que foi o período que nós chamamos historicamente de redemocratização do Brasil, né? Agora, o mais importante para a gente conversar sobre isso é que num primeiro momento os punks e a sua própria condição de... essa condição mais agressiva, mais juvenil, essa violência, ela se deu também ao fato do período histórico na qual esse movimento se deu no Brasil também, que é aquele movimento que teve a questão das passeatas, da classe estudantil, da classe intelectual do Brasil lutando contra a ditadura militar, sabe? Então tudo se encaixou num período histórico para explodir na bomba que foi o movimento punk, sabe? Eu acho que o mais importante disso tudo é você entender que absolutamente nada saiu ileso da influência do punk. Nada saiu ileso, nada. Eu ingressei no movimento a partir de 1994 com a banda RDH, mas sempre fui anarquista, né? E esses movimentos, o movimento anarquista e o movimento punk, sempre tiveram uma voz muito forte, muito direcionada à agressão e à revolta, né? Mas muito do que foi dito e muito do que é entendido com relação ao movimento punk foi exacerbado, exagerado e estereotipado pela mídia. Por uma questão muito simples. Porque os militares não queriam largar o osso. E eles utilizaram o seu cão de guarda, que é a mídia, para deturpar os movimentos que estavam lutando contra a ditadura militar. E entre eles estava o movimento anarquista e o movimento punk. Por isso, até hoje, se você andar na rua, no visual punk, ou com uma camiseta de uma banda punk, e o cidadão de bem cruzar com você, ele vai atravessar a rua, de medo. Ele não sabe o que é, ele não conhece, ele não estudou sobre o assunto, mas morre de medo. Os da pena da vida, da televisão e tal, quando tem algum caos, eles associam à anarquia. Sabe? E isso tem um endereço, tá? Que é a sua mente. Quer fazer com que você tenha preconceito, medo e ojeriza do que é anarquista, do que é punk e tudo aquilo que tenta lutar contra a hierarquia do poder, porque tudo se resume à perpetuação do poder, tá? Dois fatores são muito importantes nessa história. Dois grandes fatores são muito importantes. O primeiro fator é a famosa... são as famosas, na verdade, no plural, as famosas reportagens da revista Veja. Entre elas tem uma frase
que é muito importante, que é a questão do amor ao lixo. Nós já temos de tudo, temos pobres, temos favelas e agora punks. Sabe? Então isso contribuiu e muito para denegrir a imagem do movimento punk no Brasil. Tá? E outra coisa importantíssima, tá? É que os militares não queriam deixar, né, não queriam largar o osso. Tá? E uma coisa que vai chocar muita gente, os mais esclarecidos não, já sabem disso, mas vai chocar muita gente. Um dos períodos de maior corrupção foi o período da ditadura militar. Casos como o Baumgarten, a Coroa Brastel, os casos de Delfim Neto e tantos outros que já estão na internet, não precisamos nem citar fontes nem nada, porque já está muito bem esclarecidas essas histórias de tráfico de drogas e tudo mais. Mostram o que era o verdadeiro porão da ditadura militar. Tá? Então, só que nós, como punks, a gente, principalmente a minha geração, a geração da segunda metade dos anos 90, nós herdamos um período um pouco mais pacifista, né? Esse primeiro período, o período dos anos 80, é o período do do it yourself, do faça você mesmo, da manifestação, do confronto direto. E meu período foi um período mais intelectualizado, né? Um período onde a anarquia ela tem um viés mais teórico, né? Mas isso não retira, a gente não conseguiu tirar o estereótipo de baderna da anarquia, tá? E por isso que eu quero continuar esse debate, continuar essa conversa com vocês sobre o que realmente aconteceu no movimento punk. Uma coisa importante que a gente precisa dizer é que o movimento punk no Brasil ele colocou o seu nome e colocou no mapa mundi a partir de um festival chamado O Começo do Fim do Mundo, que aconteceu no Sesc Pompeia, aqui em São Paulo, em 1982. E há uma história sobre esse dia, na verdade foram 2 dias, que quase passa despercebido, tá? Mas não pode deixar de ser dito. Tá? A ditadura militar tinha interesse em eliminar arquivos que estavam no Sesc. E que momento mais apropriado do que um momento como aquele na qual os punks estavam todos ali, com sua agressividade, com sua violência e tudo mais. Era matar 2 coelhos com uma cajadada só. Então aconteceu o incêndio nos arquivos do Sesc e os punks foram incriminados. O resto vocês já sabem. O resto é história. Bom, galera, como todos os assuntos dentro do canal, esse aqui é passível de discussão. Se você viveu esse período, se você tem histórias e informações sobre esse período, escreve no comentário, sabe? Nos ajude a contar melhor a história sobre a anarquia no Brasil e esse período da redemocratização, o fim da ditadura militar. Se você é punk e você quer contar, ou se você é contra o movimento punk, se você é contra a anarquia, sabe? Eu, como anarquista, tenho o dever de te dar a liberdade de expressão e te deixar falar, tá? Então, comenta, compartilha, tá? Se inscreve no canal e tal, pra gente continuar essa discussão falando sobre a anarquia, que mais à frente nós vamos explorar a concepção religiosa e a anarquia, ok? Falou!